Primero vamos a hablar del apóstol Pablo. Primeiramente, vamos falar sobre o apóstolo Paulo. El apóstol Pablo, conocemos todos que fue el misionero más grande de toda la historia. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi o maior missionário de toda a história. Hizo 3 viajes misioneros. Fez 3 viagens missionárias. El primer viaje misionero lo realizó desde A primeira viagem missionária ele realizou del capítulo 13 do hasta capítulo 13 el capítulo 15 ao capítulo 15 del libro de los Hechos. do livro de Atos. El segundo viaje misionero lo realiza desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17. Segunda viagem missionária ele realiza do capítulo 15 ao capítulo 16. 17. Desde el capítulo 18 Do capítulo 18 al capítulo 21 ao capítulo 21, realizó el tercer viaje. ele realiza então a sua terceira viagem missionária. En el primer viaje Na misionero, sua primeira viagem missionária, él salió con ele saiu com Barnabé y Juan Marcos, e João Marcos, sobrino de Bernabé. que é o sobrinho de Barnabé. Pero cuando llegaron por allá donde Mas llaman quando eles Panfilia, chegaram naquela região chamada Panfilha, Marcos decide separarse. Marcos ele decide se separar. Dejó a Deixou Pablo, então dejó a Paulo, a Barnabé, Bernabé y se regresó a e ele Jerusalén. volta então para Jerusalém. Creo que le pareció muy duro la visión. Eu acredito que isso parece até questão de visão, não? Muy fuerte, ¿no? É algo muito forte. El apóstol Pablo Então o apóstolo Paulo, quedó solo ele ficou sozinho. y agarró a Então ele Silas traz então Silas consigo, y dice, bueno, Silas e segundo Silas, hizo un cronograma né, fizeram ali então um cronograma de actividades, das atividades, porque él iba a hacer porque eles iam fazer el segundo viaje a sua segunda viagem missionária por allá por Europa, na parte da Europa, específicamente Asia, ¿no? especialmente a Ásia. Y en el capítulo 16, versículo No 1, capítulo 16, versículo 1, se consigue con Timoteo. então eles acabam encontrando ali Timóteo. Muchas personas hablaron bien de Timoteo. Muitas pessoas então foram falando muito bem de Timóteo. Tenía buen Ele testimonio. tinha bom testemunho. Y Pablo quiere que lo E acompañe Paulo então quer que Timóteo o acompanhe en el segundo na viaje sua segunda viagem missionária. y le dice a E Timoteo, ele diz então a Timóteo: Timoteo, vamos a circuncidar Timóteo, a gente vai ter que circuncidar, porque porque tu papá o seu pai es griego, é grego, aunque su mamá es judía. ainda que a sua mãe seja judia, Y por causa de los judíos, e por causa dos judeus, tenía que circuncidar. você vai ter que ser circuncidado. Ahí estaba Lucas, Então, ali está Lucas, médico, que es el escritor del libro de que los é Hechos. inclusive o escritor do livro de Atos. Él acompañó a Pablo en el tercer viaje Ele misionero. acompanha Paulo na sua terceira viagem missionária. Y él estaba al tanto de todo, E ele estava então tomando nota de tudo, de todos los 3 viajes das misioneros. suas 3 viagens missionárias. Él se encargó de circuncidar Então ele foi responsável pela circuncisão de Timoteo. de Timóteo. Dicen los médicos que una circuncisión Diz os médicos que uma circuncisão para cicatrizar para cicatrizar esa herida aquela ferida ali que foi aberta, es de 4 semanas, 6 semanas. 4 semanas a 6 semanas Eso completas. se hincha. Porque fica inchado, dói, Es una parte muy é complicada. uma parte muito complicada, muy delicada. delicada. Por eso no lo acompañó en ese viaje. Por isso que ele não nos O sea, acompanhou nessa Sí viagem. le acompañó en el segundo viaje, Se acompanhou na segunda pero viagem, no cuando fue con mas Silas. não quando foi com Silas. Me imagino que ele dijo, Imagino que eles disseram: tú vas a esperar, você vai esperar, te vas a restablecer você vai se recuperar, y después vas a caminar con nosotros. depois você volta e você vai adiante com a gente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque al principio dice que él le dijo a Timoteo, Porque no princípio, lá no começo, né, ele disse a Timóteo: yo quiero que me acompañe. eu quero que você me acompanhe, Timóteo. Pero en todo el capítulo 16 Mas todo o capítulo 16, no se encuentra Timoteo allí, Timóteo não aparece ali, porque se estaba restaurando. porque ele estava se recuperando. De manera que emprende su viaje, De modo então que ele, ali naquela viagem, se va con Silas. ele vai com Silas. Y cuando llegan allí a cierto lugar, Então quando eles chegam ali naquela região, num certo lugar, ellos ya habían planificado eles já tinham feito um plano, cómo iba a ser la logística, como seria, né, o planejamento, a logística das coisas, todo ese recorrido, cómo iban né, a para onde eles trabajar, iam, aonde eles iam fazer o seu trabalho missionário. y emprenden ese viaje. Então eles começam ali e vão para aquela viagem, tudo já estabelecido. Ellos estaban con la visión Eles estavam com a visão
de ir a hacer misiones en Asia, donde habían estado en el primer viaje misionero. Eles tinham então aquela visão de fazer missões na Ásia, onde eles já tinham tido o primeiro contato, naquela primeira vez. Esa era la idea de Pablo. Essa era a ideia de Paulo. Ese era el enfoque de Pablo. Esse era o foco de Paulo. Pero vemos más adelante Mas quando nós vemos mais adiante que el Espíritu Santo que o Espírito Santo no les permitió ir a Asia. não os permitiu a ir à Ásia, Y luego siguen andando então eles seguem andando de aldea en aldea, aldeia a de aldeia, ciudad en de ciudad. cidade a cidade. Y dice, vamos a ir a Bitinia. E eles disseram, então vamos a Bitínia. Y el Espíritu Santo no E o les Espírito permitió. Santo disse, não, vocês não vão. Não deu permissão a eles. Parece que había una contradicción allí. Então parece que ali havia uma contradição. Porque en Marcos capítulo 16, Porque Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 15, el Señor le dijo, o Senhor vos disse, id por todo el mundo ide por todo mundo, y predique el Evangelio preguem o Evangelho a toda a criatura. toda criatura. Y en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, E no versículo 8 do capítulo capítulo 16, não? 1? capítulo 1 de E Hechos, no texto de Atos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo que iban a ser testigos en muchas partes. o Senhor disse que eles seriam testemunhas em muitas Y en ese partes. lugar iba a ser testigo. del Então ser naquele testigo. lugar eles seriam testemunhas do Senhor. Pero no hay contradicción allí. Mas não existe contradição aqui. Más adelante le voy a explicar por qué. Mais adiante, nós temos uma explicação por que aconteceu isso. Acuérdense que estamos hablando de enfocados Lembrem-se que nós estamos falando sobre estar focados en la visión de Dios. na visão de Deus. Se habla mucho de enfocado. Nós falamos muito sobre ter foco. Enfocado tiene que ver con la óptica. E focar tem algo a ver com ótica. Me acaba de decir el misionero O missionário acaba de me falar que me coloque aquí que eu me coloque aqui para ser enfocado para que eu fique mais focado con la cámara. com a câmera. La Biblia habla mucho de enfocado. A Bíblia fala muito sobre você ter foco. En Filipenses, Em Filipenses, capítulo 3, capítulo del 3, versículo 13 y 16. do versículo por allí, 13 em diante, el apóstol Pablo dice, o apóstolo Paulo disse: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, eu não acho que eu alcancei tudo, pero una cosa hago, mas uma coisa eu faço. me extiendo adelante, Eu olho para aquilo que está à minha frente. me enfoco adelante, Eu foco para aquilo que está à frente. al premio Para o meu prêmio. del supremo llamamiento O seu prêmio, aquilo que ele foi chamado. de Cristo Jesús, Que é Cristo Jesus. Señor nuestro. O nosso Senhor. Y en el capítulo 3 E no capítulo 3 de Colosenses, de Colossenses, El versículo 2. no versículo 2, dice el Señor diz o Senhor que hay que poner la mirada que nós devemos colocar a nossa visão en las cosas de arriba, nas coisas que estão em no cima, en la tierra. não nas que estão na terra. Enfocados Focados en Dios, em Deus, en lo que está arriba. no que está em cima. ¿Y qué hacen las personas hoy? E o que fazem as pessoas hoje? ¿Qué hacemos nosotros? O que nós fazemos hoje? Nos enfocamos en la tierra. Nós focamos nas coisas da terra, Puro dinero, pelo dinheiro, mucho dinero. muito dinheiro, Y eso se llama desenfocado. e de isso Dios. chama você ficar sem foco nas coisas de Deus. En Hebreos capítulo 12, Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, versículo 2, dice, puestos los diz: ojos en Jesús, coloquem os seus olhos em Jesus, enfocados en Jesús. focados em Cristo Jesus. No hay explicación, no hay otra. Não existe uma explicação. Enfocados en Él. Focados nele. Pero muchas veces nos Mas enfocamos muitas vezes nós focamos en el hermano, no irmão, la hermana, na irmã, el no pastor, pastor, la na pastora, pastora, el no misionero, missionário, X. né? Etc. Enfocados Focados en Jesús. em Jesus. En Mateo, creo que capítulo 21, si no me equivoco. Mateus capítulo 28, 21 creo que. 21, não? Sí, si no me Mateus equivoco. capítulo 21. Aí está. Ali nós quando temos quando Cristo caminhava sobre as se águas, não me equivoco, né? escuche Se eu não bien. estou equivocado. Y había una tempestad. Então tem aquela tempestade. Y ven al Señor como un fantasma. Então veio o Senhor ali como um fantasma. Y Pedro ve que el Señor está caminando E en Pedro las vê aguas, que o Senhor está caminhando sobre as águas. sobre las aguas. Sobre as águas. Y Pedro dice, Señor, Então Pedro disse: Senhor, puedo hacerlo. eu posso fazer isso então?
Si tú me dices, yo lo hago. Se o Senhor disser, eu vou até ti. Él estaba enfocado en Cristo. Ele estava então focado em Cristo. Cristo le dice, camina. Então Cristo disse, venha, Anda. caminhe, Si puedes. pode vir, se mova. Y comenzó a caminar. Então ele sobre começa a las caminhar sobre as águas. aguas. Pero cuando Mas quando quitó la mirada, ele tirou então aquela visão, se desenfocó. e ele perdeu então o seu foco, e ele foi focando La adversidad, nas adversidades, la turbulencia, nas turbulências. lo embravecido del Não é? mar, O mar estava bravo demais, nos problemas, na dificuldade. empezó a ver todo Então ele começou a ver tudo aquilo negativo. de forma negativa. Se desenfoca en Cristo Então ele tira o seu foco em y Jesus. se hunde. Então ele se inclina então e se afunda. Eso acontece siempre. Isso sempre acontece. Cuando creemos que la razón Quando nós cremos que a razão va mucho más allá vai muito mais além de la visión de do que Dios. a visão de Deus. Sí se puede caminar sobre lo natural, Sim, claro, você pode caminhar sobre o sobrenatural, porque lo sobrenatural viene de porque o Dios. sobrenatural vem do nosso Deus. Sí podemos soportar Nós podemos suportar la enfermedad, a doença, el dolor, a dor, la situación difícil, a situação difícil, cuando nos enfocamos en Él. quando nós focamos nele. Cuando yo hablo de un foco, Quando eu falo de um foco, prácticamente la visión praticamente a visão de Deus sobre la iglesia. sobre a igreja. Y la visión sobre la iglesia E a visão sobre a igreja de Dios de Deus son las misiones, hermanos. são as missões, irmãos. Es la misión. É a missão, Es la iglesia é a igreja, la que tiene la potestad aquele que tem a potestade de parte de Dios da parte de Deus de cumplir de cumprir con ese mandato. com esse mandato. De manera que aquí Então, de modo que aqui el apóstol Pablo o apóstolo Paulo, entiende ele entende que Dios que o nosso Deus tiene una visión tem uma visão y la tiene para él, e ele tem para ele, para cierto lugar, para certos lugares, de hacer el trabajo. de fazer esse trabalho. De allí se le aparece un hombre Então, de dia aparece um homem macedonio macedônio, y le dice, pasa a em Macedonia uma visão, aparece aquele homem e fala, passa a Macedônia y ayúdame. e nos ajuda. Dice la Biblia Diz a palavra do Senhor que Pablo entendió que o apóstolo Paulo entendeu que Dios le ha dado por cierto que Deus já tinha dado então por concreto que era necesario que era necessário llevar el evangelio levar o evangelho a Macedonia. aos macedônios, à Porque Macedônia, es la visión de Dios, porque era a visão de no Deus, es la visión del hombre, não era a visão do homem, no es la visión mía, não era a minha visão, es la de Dios. era a visão de Deus. Cuando yo camino con la visión de Dios, Então, quando eu caminho na visão de Deus, todo sale bien. tudo sai corretamente. Cuando camino con la visión mía, Quando eu caminho na minha visão, empiezo a culpar a Dios. aí eu começo então a culpar a Deus. Porque ¿por qué no me ayuda? Por quê? Porque, Deus, o Senhor não me ajuda. Pero es que Dios no te mandó. Não, porque Deus mandou você ir. Dios no te llamó. Deus não te chamou. Dios te llamó para otra cosa. Deus te chamou para outra coisa. Estás en el lugar equivocado. Você está no lugar errado. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo, quería ir ele queria ir a Asia Menor. à Ásia Menor. Quería ir a Bitinia. Querer então ir a Bitínia. Quería estar en Asia. Ele teria o desejo de estar na Ásia, Porque conocía gente porque allí. ele conhecia pessoas ali. Ya había estado allí. Já tinha contato com pessoas ali. Ahora va a ir a un lugar que no conocía a nadie. Agora então ele está indo para um lugar que ele não conhecia ninguém. De hecho, cuando llegó a Na Filipo, verdade, quando ele chegou então a Filipos, estuvo algunos días allí ele esteve ali alguns dias, esperando respuesta. esperando então uma resposta. Hasta que salieron, Até então que saem, le dice a Silas, ele disse então a Silas, vamos a ir a ver qué vamos qué então conseguimos. ali, vamos ver o que a gente consegue. Que Dios nos habla. Vamos ver o que Deus fala para nós. Y dice que se fueron más allá de E a la palavra do puerta, Senhor diz que então eles foram para um lugar um pouco mais distante, a la orilla del río. junto ao rio, próximo do rio. Allí había una mujer llamada Lidia, Então ali havia aquela mulher chamada Lídia, que estaba dirigiendo que estava então conduzindo un círculo de oración. um círculo de oração. Puras mujeres, Né? Tinha só mulheres ali, pero necesitaban mas era necessário ser orientadas. orientadas. Era necesario Era necessário un então, convertimiento, né, ter conversões ali, porque no había. porque não existia conversões naquele momento. Dice la Biblia, Diz a palavra do Senhor,
de que el Señor que o Senhor abrió el corazón de Lidia abriu então o coração daquela mulher chamada Lídia, para que estuviese para atenta que ela pudesse estar atenta a la palabra à palavra del Señor do nosso Deus, que estaba dando el apóstol Pablo. que o apóstolo Paulo então inclusive estava pregando ali. ¿Cómo es necesario que Dios abra nuestro corazón? Como é necessário, irmãos, que Deus abra o nosso coração. Y hay que pedirle a Dios, Você tem que pedir ao Senhor: Señor, abre mi corazón Senhor, abra o meu coração, para ser sensible para que você seja sensível a tu palabra, à tua palavra, Senhor, al llamado ao chamado que estás haciendo para que mí. você está fazendo para mim. Dice la palabra del Señor. Diz a palavra do Senhor. ¿Cuántos alaban a Dios? Quantos aqui estão louvando a Deus? ¿Están entendiendo? Vocês estão entendendo? ¿Usted puede dar un aplauso al Señor en esta? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Lidia Lídia, se convierte al Señor ela então é convertida ao Senhor y es un canal de bendición e ela é um canal de bênção agora para todos, para todos, para los discípulos, para os discípulos, porque los hospedó en su casa. porque ela os hospedou em sua casa. Toda su familia Toda a sua família se convirtió al se Señor. converteu ao Senhor. Se bautizaron también. Foram batizados. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo sigue con Silas segue então com Silas, visitando fazendo visitas a este lugar de oración naquele lugar de oração, hasta que un día até que um dia una joven uma jovem que tenía un espíritu de adivinación tinha então aquele espírito de adivinhação. decía siempre: Dizia sempre: estos son siervos del Dios Altísimo, esses aqui são servos do Deus Altíssimo, son gente buena. né? São pessoas genuínas. Y lo decía cada vez. E toda vez que eles passavam, ela dizia a mesma coisa. Y el apóstol Pablo Então o apóstolo Paulo, no decía nada, pero seguía. ele não falava absolutamente nada, apenas seguia, Pero ella estaba diciendo la verdad, mas aquela jovem estava falando a verdade. a pesar de que tenía un espíritu malo. Apesar de ser um espírito mau falando na boca dela, era verdade. Decía cada vez: Toda vez que eles passavam, ela falava a mesma coisa. estos son siervos del Dios Altísimo. Esses aqui são servos do Deus Altíssimo. Son gente muy buena. São gente assim fantástica. Hasta que Pablo Até que o apóstolo Paulo, se volteó ele então se volta y le dijo: sal de ella, e ela espíritu inmundo, saia dela, espírito imundo, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Fuera. Fora! Dice que el espíritu salió, Então a Bíblia diz que o espírito saiu. quedó libre. Ela ficou livre. De ahí ella se fue para su casa. Então ela volta para sua casa, Pero los que mas vivían de ella aqueles que viviam por conta do trabalho que ela fazia, se disgustaron. eles ficaram assim bravos. ¿No le pareció bien? Eles não ficaram satisfeitos. Agarraron a Sila y Pablo, Então pegaram Paulo e Silas, lo llevaron ante un tribunal levaram até aquele tribunal, y comenzaron a denigrar, a começavam a maltratar, degrimir Paulo e Silas ali. que alborotaron al pueblo, E agora o povo todo estava reunido ali, que hacían mucho barullo, ¿no? muita confusão. Lo metieron en la cárcel. Então prenderam Paulo e Silas En la cárcel e lá naquela prisão le colocaron cadenas, colocaram então em algemas, le colocaron algo que llaman cepo en español, que es una madera con un hueco en los pies. sim, é um bambu rígido. Y a pesar de que estaban en la cárcel, E ainda, apesar de estarem ali na prisão, la comida era mala, a comida era ruim, el lugar allí no tenía un baño, ali não tinha um banheiro, ahí hacían sus necesidades, eles faziam as necessidades ali mesmo, posiblemente había cucarachas, havia provavelmente baratas, porque las cucarachas no son de porque ahora, as baratas tiempo antiguo, ¿no? não é de agora, é do tempo antigo, né? Ratones, Ratos, cualquier cantidad de animales, qualquer quantidade de animais. y a la intemperie, porque estaban casi E até desnudos. lugar escasso, né? Los golpearon, Então bateram, los maltrataron, maltrataram. y Pablo y Sila Então Paulo e Silas adoraban a Dios adoraram a Deus y cantaban a Dios, e cantavam louvores ao Senhor. adoraban a Dios Adoraram a y Deus cantaban a Dios. e louvaram a Deus. Dice la palabra del Diz a Señor palavra do Senhor que los presos que os presos ali lo oían. escutavam. Muchas veces Muitas vezes ellos quizás le predicaron a ellos, eles pregavam aos presos, le hablaron la palabra, falaram a palavra àqueles presos, hasta que até que hubo un terremoto, um terremoto se estremeció todo, estremeceu todo aquele lugar. soltaron las cadenas, Soltaram então as algemas, as Se cadeias se abriram as quebraram, portas. as portas foram abertas. y el carcelero, E o carcereiro, que era el encargado que era então responsável de los presos, dos presos ali, cuando vio que todo estaba solo quando ele viu que ele estava sozinho ali e tudo havia estava uma- no chão y había una gran oscuridad, e ali estava tudo escuro, intentó quitarse la ele vida então pega e tenta tirar a sua própria vida con una espada. com uma espada. Pablo O apóstolo Paulo
Le dice, no lo hagas. Não faça isso. Aquí estamos todos. Todos nós estamos juntos aqui. Todos están seguros. Todos nós estamos seguros aqui. Eso le impresionó mucho al carcelero. Isso ficou algo que chamou muita atenção daquele carcereiro. Porque él los había maltratado. Porque o carcereiro havia maltratado Paulo e Silas. Él pudo haber pensado lo contrario. Ele podia até pensar o contrário a respeito disso. Y decir, con esto voy a testificar, se quitó la vida, nosotros nos vamos y ya está listo. Ele pensou que, por exemplo, não, eu vou tirar minha vida, eles já foram embora mesmo, então tudo está pronto, está feito. Dios, no te quites la vida, Eu não tirei a sua vida, porque esto tiene un propósito. porque Deus tem um propósito. Ahí manifestó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Então o carcereiro, basicamente ali de forma literal, falou assim, tá, o que eu preciso fazer para ser salvo? Pablo dice, cree en el Señor O Jesucristo apóstolo Paulo disse, então crê no Senhor Jesus Cristo. y serás salvo. Serás salvo, Tú y toda tu tu casa. e a tua casa. Dice que los llevó, Então diz a palavra que os levou para a sua casa. le curó las heridas Então ele cura daquelas feridas y esa noche e à noite fueron bautizados todos. foram batizados todos aqueles que estavam em sua casa, da sua própria família, a família do carcereiro. Ahí está el foco Então, del Espíritu Santo, o el foco de Dios en cuanto a su visión. então esse aqui é o foco de Deus a respeito da sua visão. ¿Por qué no le permitió ir a Bitinia? Então por que Deus não permitiu que o apóstolo Paulo fosse a Bitínia? Número 1. Número 1. Pablo fue comisionado por Dios Paulo foi comissionado por Deus a predicar a los gentiles. a pregar aos gentios. Pedro O apóstolo Pedro a predicar a los judíos. a pregar aos judeus. Ese fue el trabajo que le encomendó Dios a Pedro y a Pablo. Então esse foi o trabalho que Deus estabeleceu para Pedro e para Paulo. En el capítulo 9 de Hechos, No capítulo 9 de Atos, el Señor le dice a o Ananías, Senhor disse a Ananias, anda vai a la calle que se llama na derecha, rua chamada direita, entra allí, entre ali, hay tu hombre ali haverá um homem que está ciego. que está cego. Pon la mano sobre él. Coloque as mãos sobre ele Él va a recobrar la vista. e ele vai então ter a sua visão restaurada, Porque es necesario porque é necessário de que ese hombre que esse homem lleve mi nombre leve ao meu nome en presencia na presença de los gentiles. dos gentios. Él fue llamado a predicar a los Então gentiles. Paulo foi chamado a pregar aos gentios. Lidia era gentil. Lídia era gentil. La muchacha era esclava, Aquela era gentil. jovem era gentil, aquela jovem escrava. El carcelero era ciudadano romano, O carcereiro era cidadão romano, pero no era judío. Claro. mas ele não era judeu, obviamente. Otra cosa, Outra coisa, Bernabé Barnabé y Juan Marcos, e João su Marcos, sobrino, seu sobrinho, en el segundo viaje na sua segunda viagem, se fueron por su cuenta eles foram por conta própria a Chipre, a Chipre, que era el lugar que era aquele lugar donde iba a ir Pablo también. onde o apóstolo Paulo ia também. En el capítulo 2 No capítulo 2 de segunda de Timoteo, de 2 Timóteo, el Señor le dice a Timoteo, o Senhor diz a Timóteo, tráeme a Juan Marcos. traz, disse o apóstolo Paulo, não? Sí, a Pablo, a Disse o Timoteo, apóstolo Paulo, ali lá em Timóteo, traz João Marcos, que me es útil porque ele é muito útil para el ministerio. para o ministério. O sea, Juan Marcos no tenía la culpa Ou seja, João Marcos não tinha culpa, de que se devolvió. né, que ele voltou. ¿Por qué? Por quê? Porque en Jerusalén Porque em Jerusalém se reúne la iglesia se reúne, então tem aquela conferência na igreja y el Espíritu Santo e o Espírito Santo habla. fala, Apartarme a Bernabé y a aparta Pablo a Paulo e a Barnabé para el ministerio que le para o encomendaba. ministério que eu destinei a eles. Bernabé Barnabé, fue seleccionado então ele foi selecionado por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo para acompañar a Pablo, para acompanhar o apóstolo Paulo, pero se desenfocó mas ele perdeu o foco y se fue por su cuenta. e ele foi por conta própria. Usted no consigue en ninguna parte Você não vê em nenhuma parte de los otros viajes misioneros de outras viagens missionárias que le haya acompañado Bernabé. que o Barnabé é acompanhado ali. Entonces, Então, eso no está registrado allí, no tiene una referencia bíblica. Yo solamente analizo, escuche bien. sim, ele está dizendo que é o seguinte, nessa passagem, ali nós não temos assim algo tão claro a respeito do que aconteceu, mas é uma análise exegética que ele faz a respeito do porquê aconteceu aquilo. Tomando en cuenta el contexto Claro, considerando todo o contexto de que se iba a conseguir con Juan Marcos y do que con aconteceu, do que houve de êxito com João Marcos e Barnabé. Bernabé.
Porque ellos fueron desobedientes. Porque eles foram desobedientes. El Espíritu Santo lo había apartado O Espírito Santo havia separado para llevar para levar las misiones as missões con el apóstol Pablo. com o apóstolo Paulo. E eles foram sozinhos ali. La visión de Dios A visão de Deus en el enfoque no foco de la iglesia da igreja es la obediencia, é a obediência, es el respeto, é o respeito, es la decisión é a decisão de Dios. de Deus. Cuando Dios habla, Quando o Senhor Deus fala, solamente hay que ir você tem que apenas ir, sin cuestionar. sem questionamentos. Por eso es necesario Por isso é necessário que nos enfoquemos, que nós venhamos nos focar, que esta iglesia que essa igreja se enfoque, tenha o seu foco, el respaldo de ustedes, dando um suporte a vocês. a los pastores, Vocês precisam dar esse suporte então aos pastores, para hacer misiones. para que haja trabalhos de missões aqui. Es posible que haya muchos misioneros aquí. É possível que exista muitos missionários aqui, missionárias aqui. De hecho, todos son Na misioneros. verdade, todos são missionários. Te digo por qué. Eu te digo por quê? Porque no todos van. Porque nem todos vão, Todos no van físicamente, nem todos vão fisicamente, pero todos van mas todos vão con la oración, com a oração, con el aporte não é, dando aquela ajuda, o suporte de misiones. a missões. Entonces, esta sí es una iglesia Então misionera. essa aqui é uma igreja missionária. Es misionera É uma igreja missionária. cuando está enfocada Quando ela está focada en la visión de Dios, na visão de Deus, para el crecimiento, para o crescimento, para el progreso para o progresso de la iglesia. da igreja. Es necesario É necessário estar enfocado. estar focados. La iglesia se está enfocando A igreja precisa estar focada. y va por buen camino. ¿Va? E pouco a pouco vai nesse caminho, pastor. Y es el camino correcto. E esse é o caminho correto. Es lo que Dios quiere. É o que Deus quer. Porque es el corazón de la iglesia. Porque esse é o coração da igreja. Dios Deus quiere quer que hagamos misiones. que façamos missões. ¿Cuántos están dispuestos? Quantos estão dispostos? Levanta la mano. Levante uma das suas mãos. Póngase en pie. Se coloque em pé.